Boa noite, Cristina, Kate, tudo bem? Sejam bem-vindos todos. Felipe, Patrícia, boa noite. Olá! Oi, tudo bem? Boa Como noite. vai? Boa noite. Olha Boa só o que é noite, um pessoal. time, né? Nós estamos até combinando, ó, a cor Ó, da roupa. a gente tá combinando e nem combinamos. E nem combinamos. Coisa boa. Selma, boa noite. Ó, tia Cris, Cat, mãe, Selminha, sabe a força. Coisa boa, né? Mais uma Mais uma live. live pra conta. Sempre tão bom a gente estudar junto, aprender junto, né, gente? Falou que é pra estudar, coisa boa. É isso aí. Vou colocar aqui o tema de hoje, né? Do livro Jesus no Lar. Eu vou escrever. Ó, Matheus, boa noite. Capítulo 12. Que capítulo, hein, Mirna? Que capítulo? A verdade seja dita, eu acho que eu vou falar isso em todas as lives que eu participar. Cada capítulo é como se fosse um aprendizado, um tapa na cara da gente, para a gente tentar fazer um pouco melhor cada vez mais. Umas chacoalhadas, né? Bem-vindas. É bem por aí. Ó, gente, é Descobridores do Homem. Faltou um pedacinho aí. Cláudio, bem-vindo. O Claudinho. Então vamos começar, né? Pessoal, quem não Vamos. pegou copinho de água aí, por favor, pegar, para a gente já ir frutificando nossa água e deixar ela bem abençoada para nos trazer mais energia aí para nós começar essa semana aí. Começar não, né? Continuar a semana, né? Então vamos elevar nosso pensamento, pedir para nosso Pai Maior aí trazer proteção, amparo, saúde, que nos cubra de alegria, que nos traga muita bênção para essa semana e que continue nos abençoando aí com saúde e que a gente continue fazendo bem e tendo a oportunidade de estudar cada vez mais e a gente nos tornar melhores cada dia que passa. E que assim seja. Beleza. Então vamos lá, né? Então, essa mensagem de hoje, Os Descobridores do Homem, é a lição 12 do livro Jesus no Lar. Finda a leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram
os elogios à sua conduta, que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. E a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. Então, os 4 anjos educadores, a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder e o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade
quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola da iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação, estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observam o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Falar o quê, hein, Felipe? Eu vou fazer igual o mestre fez. Calou, sorriu. Nossa, mas é muito bacana, né, esse capítulo. Todos são, né? Mas a gente tira muitos aprendizados dele, né? E logo no comecinho ele já começa falando, né, da história de Jó, né? Que Jó foi testado aí de todos os lados possíveis e ele manteve-se firme lá, né? E depois ele ganhou tudo dobrado, né? E aí a gente já começa assim, pensando, né? Que se a gente for pensar na história assim no geral, né? Ah, só o final dela que ele ganha tudo dobrado é muito fácil, mas ele não sabia que ele ia ganhar tudo dobrado. Então, às vezes, a gente está passando uma provação aqui, uma provação ali, e a gente só está reclamando, né? Do que está acontecendo. E, às vezes a gente perde um pouco a fé, fica desanimado, descrente, né? Ah, não sei o que está virando, não sei onde isso vai parar. E a ideia é reclamar, né? A gente é bom nessas coisas. Como é? E a gente perde um pouco disso, né? Então, assim, você vê na história de Jó, né? E é legal que ele fala, né? Acerca da fidelidade da alma. E aqui também, né? Esse pedacinho, quando a gente pensa assim, fidelidade, né? A gente pensa, fidelidade, a fé, e aí a gente fala assim, mas como que a gente tem que ser fiel, né? É nos momentos bons ou nos momentos ruins, né? Ah, poxa, eu sou fiel quando você tá tudo certo, às vezes as pessoas não ficam pensando, vou agradecer a Deus porque tá tudo certo. Mas quando tá ruim, ô Deus, pelo amor, me ajuda aqui. Então, assim,
tem que pensar nessa questão da fidelidade com isso, né? De quando a gente é testado, não é só quando a gente é testado que a gente tem que ser fiel a Deus. A gente tem que ser fiel a todo tempo e trazer isso para perto da gente, né? Fazer igual o Jó fez, né? Pô, ele estava sendo testado, mas ele também estava sendo fiel. E mesmo depois do que aconteceu, ele continuou sendo fiel a Deus, acreditando, sendo firme, né? E aí fala, né? O Pai Todo-Poderoso, de uma situação de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado, né? Então, tipo assim, ele sabia o que estava acontecendo. Claro que ele sabia, né? O mestre sabe de tudo. Então, e é Essa... interessante, né, Felipe, que às vezes a gente entende de uma forma distorcida, né? Porque aqui falou no dinheiro, né? Falou no poder, né? E a maioria de nós acha que isso são facilidades, né? Ter tudo isso é ter facilidades. No entanto, a lição deixa muito claro que são provas, porque se não forem bem utilizados, a gente pode deixar de fazer o bem, né? E pode atrasar a nossa marcha evolutiva, né? E a gente fica preso ali, fica enrolado aquelas ilusões, né? O poder, o dinheiro, outras coisas também, a beleza, né? São, são provas, na verdade, não significam facilidades, né? Sabe o que é legal? É que quando ele vai falando, né? Aí ele chega aqui nessa parte que fala assim: vários arcanos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu. Determinou a divina sabedoria. Fosse procurado, salva a carne, a fim de verificar-se com exatidão. Aí é legal a gente ver assim, os arcanjos que não é tão, assim, são poderosos, estão num patamar superior, mas eles acharam que, poxa, aquele homem lá, ele está preparado para vencer, né? Não, aqui, a gente confia nele, né? Aquele lá vai dar certo, olha só que legal. O pai, sabendo de tudo que acontece, para não desanimar, né? Vem e fala: vamos fazer uns testes então, né? Vamos ver se ele está pronto. Da maneira que ele sabe fazer. Que é o que acontece com a gente hoje, né? A gente vem para a carne e a gente passa por esses testes. Que é todas essas questões. E aí ele joga, né? O dinheiro, o poder, a necessidade, a cólera. E aí a gente vai vendo, né? Tudo isso que vai acontecendo, né? E a gente vê que em alguns pontos ele passa com provações, né? Nossa, ele passa certo, né? Fala, não, a gente fica até orgulhoso, né? Mas tem pontos que ele não passa. E isso acontece com a gente. Você pega uma pessoa, né? Fala assim, olha, você tem um ensinamento, por exemplo, do Evangelho. Eu estudei Evangelho, sei ele de cor. Beleza. Agora vai lá praticar. Aí você Saber a sabe o que é letra, né? Não quer dizer nada. E é mais ou menos isso que acontece aqui nesse sentido, né? Ó, Deus vai lá e te dá as provações. Pô, tô preparado. Tô. Então vamos. Vamos ver se você está preparado mesmo. Aí ele vai te dar as provas. E aí chega na hora das provas, você começa até bem. Opa, mas não é tudo assim também, não é mil maravilhas, né? E aí é onde você comentou, né? Às vezes a gente não está preparado, mas a gente acha que está preparado e às vezes a gente acaba
atrasando a nossa evolução por achar que a gente está preparado. É que, assim, às vezes, a gente, na nossa imaturidade espiritual, a gente se ilude, né, Felipe? A gente acha que vai dar conta, vamos dizer assim, vai dar conta de passar por aquela prova e às vezes até pede, né? Pede facilidades. O interessante é que os espíritos mais evoluídos, eles pedem o contrário, porque eles já tomaram consciência, né, dos perigos, né, de errar numa situação de muita facilidade. Então, se a gente pegar a história dos grandes missionários que vieram, né, para nos ajudar, a gente vai ver que aqueles que nasceram numa família rica, eles deram um jeito de sair fora, né? Nós temos lá o Quase que Buda, todos. nós temos o Francisco de Assis, que era de família rica, abandonou tudo, foi viver na pobreza, fundou a Ordem dos Franciscanos, né? Tem o voto da pobreza, e por aí. Gandhi também viveu assim, até os trajes dele, né? Eram assim, simplórios, eram, né? E vários outros. A gente pode Aqui levar pertinho, esses mais recentes, né? Por exemplo, o Chico, tanto de provações que o ele passou, Chico. teve. E você fala assim, ah, mas ele tinha um emprego bom, ele tinha algumas coisas boas, tinha, mas ele também tinha muita, vamos falar assim, persistência em ajudar o próximo, então ele não acumulava essas riquezas para ele. O Não, próprio Divaldo mesmo, que também era concursado, ele tinha um emprego bom. Você pensar, poxa, a pessoa é concursada, é um emprego bom. O tanto que ele não conseguiu ajudar as pessoas. E também então, né? são mensageiros também. E levaram a palavra e fizeram boas ações e por aí vai. O Chico foi servidor público, o Divaldo, mas, no entanto, assim, o Chico, por exemplo, foi em cargo modesto, né? Não é cargo de alto escalão, nem nada. E mesmo a beleza, geralmente esses espíritos, eles pedem para não passar por essa prova da beleza. Eles vêm com, assim, um corpo físico que não chame atenção, né? Muitos deles. Então, são coisas para a gente pensar nesse sentido que você falou, né, Felipe? Antes de pedir alguma coisa para Deus, dá uma analisada Isso se é muito, vai dar conta, isso é muito porque legal, né? A gente às vezes tem muito ego, né? E isso traz o ego para a gente analisar, né? Poxa, será mesmo que eu estou preparado? uhum. Eu acho que a posição mais confortável, eu sempre falo isso, né? É daquela pessoa que não vive na miséria, mas também não tem excesso. É uma posição confortável do ponto de vista espiritual, porque a margem para erro, ela fica mais, né? Mais Mirna, equilibrada, a assim. palavra correta é assim, né? A frase correta. Equilíbrio é tudo. Exatamente, né? Se a gente mantém Como o a gente. equilíbrio, tá tudo certo. Você vê no próprio capítulo mesmo, quando ele fala, né, que quando chegou a vez do dinheiro, né, poxa, ele entendeu que não precisava daquilo tudo, fez a caridade, ajudou quem estava necessitado, foi vitorioso, pô, manteve em equilíbrio, olha só que legal, venceu a parada, tá tudo certo. Foi assim, ó, certeiro. Quando vem para a próxima, cadê? O poder, né? O poder também, né? Pô, ensinou.
E quando a gente pensa em poder, né, a gente vê, né, por exemplo, às vezes quem está à frente, né, a pessoa tem que dar o ensinamento, né, se você ser um líder ali, ser uma pessoa que, um influenciador, né, então você mostra, você tem que dar aqueles exemplos corretos, fazer as coisas certas, ensinar, puxar a pessoa para vencer, né? E isso Isso. é a responsabilidade, né? Se você tornar aquelas pessoas que te seguem melhores. E ele fez isso. Do jeito É, dele, ele conseguiu. e assim, né? Só para colocar mais ingredientes aí nessa nossa prosa, conversa, tem gente que não precisa nem de um grande poder. E o orgulho vem com toda força à tona, né? Porque essas coisas todas, nós, espíritos comuns, medianos aqui da Terra, a gente ainda não venceu. Orgulho, vaidade, essas questões todas, nós ainda estamos na luta. Então, fica muito claro, assim, às vezes não é nem um grande poder, não é um astro de cinema, não é um jogador famoso, um corredor famoso aí e tal, mas a pessoa, não é nem um político expressivo, no dia a dia mesmo, com pouca coisa, às vezes a pessoa simplesmente se transforma. É verdade. Será Quantas vezes será que a gente já passou por isso, né? Nossa Senhora, quantas vezes a gente olha e Né? fala, meu Deus. E quantas vezes será que a gente já fez isso também, né? Porque aquela lição do Evangelho que fala sobre a autoridade, e aí corresponde ao poder também, fala que em qualquer nível de poder e autoridade que a gente tem um acréscimo de responsabilidade para fazer isso que ele falou aqui, né? Ó. O devoto recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho bem orientado. Quer dizer, instruía e exemplificava, né? Olha que legal, né? É, o empréstimo da providência celestial. Eu já sabia, isso aqui não é uma coisa que é nossa, isso é tudo emprestado. Hoje a gente está aqui bem de vida e tal, de repente a vida dá uma tremenda volta, e você vê que você não tem mais nada, depois você dá a volta, você tem 3 vezes mais. Então é tudo um empréstimo, nada é nosso aqui, a gente é espírito assim, para sempre, né? Então a gente vai ter várias vidas, várias situações, e as pessoas às vezes se apegam demais em bens materiais, e falam assim, tu não tem que ser apegado a nada disso, que um dia isso aqui É, acabou. se a gente acredita, né, que a gente não se acaba no túmulo, que a gente vai reencarnar, que a gente tem aí a nos reger, né, reger o universo, a lei de causa e efeito. Então, isso funciona para a gente como aqueles alertas, né? Toda vez que a gente vai fazer uma coisa, a gente lembra, opa, mas tem que lembrar que não o mundo não é aqui, né? O mundo real não é aqui. Aqui, como ele diz, são ilusões dos sentidos, né? Aqui é a aprovação. Ilusões dos sentidos. Não tem, não é, nada aqui é eterno e nada é nosso, nada nos pertence. É tudo de empréstimo, só empréstimo, nós vamos ter que devolver alguma hora, É verdade. né? Aqui é como se fosse a prova da escola, né? Quem vai fazer a prova?
todos os alunos vão fazer a prova. Ah, quem estudou? Quem estudou vai conseguir passar. Que se dedicou vai conseguir passar. Ah, e quem não estudou? Às vezes não vai ser tão bem. E quem se confundiu também não vai ser tão bem. Às vezes a pessoa estudou, mas na hora não se deu muito bem. O que É, acontece aqui? e assim, né, usando o seu exemplo da escola, aquele que aprendeu um pouco, mas não aprendeu tudo que precisava, ele faz uma recuperação. O que não aprendeu nada, não tem jeito, ele vai repetir, vai repetir de ano, né? Então a gente às vezes fica nesse impasse aí por várias reencarnações, até despertar, até compreender, né? Às vezes a gente vem, volta do mesmo jeito que chegou. Não aproveita nada da reencarnação. Verdade. Né? E às vezes acaba até piorando um pouco, né? Adquirindo às vezes mais karmas, mais coisas para melhorar. Mais débitos, né? Mais compromissos, né? É isso que a gente precisa pensar, assim, mas pensar no cotidiano, né, Felipe? Porque quando a gente está estudando aqui com essas carinhas de anjo, nossa, assim, né? Tá lá no centro, numa tarefa, é fácil, né? É fácil. O ambiente é propício, os amigos espirituais estão ali, fica tudo tão, de coisas tão boas. facinho. Mas a questão é no nosso dia a dia. É verdade. Uma vez Quando nos chega as dificuldades, né, nos chegam, é que a gente vai sendo testado. É verdade. Eu escutava muito assim, falavam para mim, né? Não basta vestir branco somente aqui no centro espírita. A gente tem que vestir branco em todas as ações da nossa vida. Trazer tudo isso para a gente melhorar. Ah, você vai para o Exato. centro, você vai fazer a caridade, aí na hora que você está atravessando a rua, o cachorro passa, você quer chutar o cachorro? Não, não é assim. Então, isso é um exercício. A gente não vai conseguir mudar de uma hora para outra, não vai conseguir eliminar todas as nossas imperfeições de uma vez, né? Tanto isso é verdade que aqui mesmo no exemplo mostra isso. Ele passou por algumas coisas de boa, É verdade. né? Ele conseguiu tirar de letra. Mas quando chegou na cólera, É legal quando aí... ele fala, né? Enfim, pela cólera. Então, ou seja, nem tudo são flores, né? Era onde, Não, o nosso pai maior ali sabia que as coisas não estavam tão preparadas. E aí, porque o nosso pai, ele vê além das aparências, né? Não é como a gente, iludidos pelos sentidos, a gente vê normalmente apenas as aparências. é verdade, Aparência de felicidade, aparência de prazer, aparência de um monte de coisa, mas é só aparência mesmo. O que fala aos sentidos materiais, sendo que nossa vida verdadeira é espiritual. Então, assim, pensar que a gente está aqui de passagem, que as coisas são de empréstimo, que a gente não vai levar nada e não precisa de nada que é daqui na nossa verdadeira vida, nos dá alento. Quando chega a dificuldade, a gente pensa, não, mas isso aqui é uma passagem, né? Isso aqui, desse jeito, não vai ser para sempre. Aí vai depender da nossa conduta, né? A escolha, e a escolha no sentido da força de vontade para vencer.
Vamos ver aqui essa questão da cólera, que isso fica assim É legal aqui quando ele toca. muito evidente, né? E uma das coisas que eu achei muito legal quando ele começa a falar aqui da cólera é que ele fala, né? Instrutor, cadê? A sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado que, embora a expressão da verdade, constituía certo desrespeito. Isso aí a gente lembra assim daquelas certas verdades que às vezes a gente sabe da pessoa, mas não precisa às vezes falar, sabe? Às vezes tem uma coisa que a pessoa sabe que ela tem, às vezes algum problema, alguma coisa, e quando alguém fala, às vezes cria uma certa mágoa, ou a gente pode falar assim, é uma cicatriz que às vezes você está apontando para a cicatriz e ela lembra daquela dor que ela teve naquele certo momento, né? Então, às vezes você fala assim, gente, era melhor ter ficado calado. Não precisa Pois falar. é. E tem um outro sentido aqui, né? Que fala que, assim, um outro ângulo disso que você está falando. Quando ele fala que a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante, isso acontece demais conosco, com todos nós, no dia a dia. Muitas pessoas são usadas para nos testar, igualzinho está descrito aqui. É verdade. E a maioria das vezes a gente derrapa, né? Derrapa. A maioria, basta pouca coisa. Ele traz esse sentimento, às vezes, da raiva, né? E aí a pessoa já vem e já tá, já dá no meio. Não, porque é o seguinte, os testes vêm tanto das pessoas encarnadas quanto dos desencarnados, né? Então, os desencarnados muitas vezes se utilizam daqueles que estão no nosso raio de ação, seja em casa, no trabalho, lá no centro, né? Não está isento, não. É verdade. Né? O teste chega de todo lado. É na escola, é no trânsito. E aí tem a questão da sintonia, né? Olha o que aconteceu aqui. O instrumento, a pessoa que foi usada, ela foi lá na ferida. Ela foi lá, ela pôs o dedo lá na ferida e, né? Ela apontou, e cutucou, né? Então, ele, o crente, né? Que era quase santo lá, não resistiu. Ele fala que o devoto não resistiu. São aqueles momentos que literalmente a gente perde a cabeça. Enfia os pés pelas mãos. Ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Detalhe, né? Às vezes a gente já caminhou um tanto, né? E a gente fica feliz, fala, nossa, né? Até que enfim, estou conseguindo. Isso aqui vai lembrar quando a gente tá num emprego bom, né? E a gente faz um monte de coisa boa, mas basta a gente errar a primeira vez, a gente é só lembrado do erro, da coisa errada que a gente fez. E aí você põe tudo a perder, que é o que aconteceu aí, ó. E as próprias obras, ele pôs tudo a perder, o que ele tinha conquistado. E aqui fala, né? Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade. E é mesmo, a gente entra numa onda
de energia, umas vibrações tão esquisitas que a gente custa mesmo. Custa um tempo para conseguir reequilibrar, né? Então, eu até trouxe aqui do próprio Evangelho, né? Tem uma lição no capítulo 9, uma lição de um espírito protetor, que o título é A Cólera, né? Então eu vou ler aqui uns trechinhos, porque ela é um pouco longa, né? Mas só para ilustrar como que o Evangelho, ele realmente é um roteiro para nós. Porque aqui, condensado nesse livro, tem tudo que a gente precisa para conseguir avançar, né? Por isso que a gente chama de roteiro, né? É o mapa, ó, é por aqui. Não, não é por aí não, ó, é ali. O que está na base da cólera, então? O orgulho, né? Então aqui fala assim, ó. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Supita, igual descreveu aqui na lição. Eu achei até interessante, né? O homem ficou congesto aqui, ó. É muito bacana. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto, com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes. Perdeu a cabeça, né? No popular, perdeu as estribeiras. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. O Diego também comenta muito sobre essa passagem, né? A demência passageira. E é literalmente isso que acontece. Num momento de cólera, a gente esquece todo o resto, a gente fica cego. E pode fazer coisas que a gente mesmo nunca iria imaginar que fizéssemos, que seríamos capazes de fazer, né? E tudo tem consequência, né? A gente faz e depois não tem jeito de ir lá e passar uma borracha e falar, ó, não, zerou aqui, ó, zerou, passei uma borracha. Ação e reação, né? Ação e reação. E no exemplo aqui da lição de hoje, né, ele fala que ele feriu familiares e servidores. Então, assim, quando a gente não há acesso desse de fúria, de demência temporária, passageira, a gente fala ou faz algumas coisas, a gente não sabe mensurar o tamanho do prejuízo que a gente causou no outro, né? Por isso que eu estava falando há pouco que não tem jeito de passar uma borracha. Você pode resolver com você mesmo que não vai mais fazer aquilo, que, né, vai mudar de atitude, mas o prejuízo causado no outro já foi. E como que a gente vai saber o tamanho disso? A dor que provocou no outro, né? Os desdobramentos dessa
dor, dessa decepção que causamos, não é? Então, além de causar o prejuízo para a gente, porque numa dessa, o primeiro que leva é o fígado, né? Assim, reação química e tudo mais um torpedo que a gente descarrega na gente mesmo, no corpo físico, nosso instrumento tão valioso, ele vai sendo bombardeado por nós mesmos. É o fígado, é o estômago que, né, Já vai é tudo uma mexendo. descarga, é uma descarga de energia negativa muito grande. Onde a gente tem a fragilidade, vai aparecer alguma coisa, né? Mexe muito no nosso Cada um reflexo, né? cada um, assim, né, reage de uma forma, né? Então, a gente também tem uma outra advertência no livro O Consolador, né, ditado por Emmanuel Chico. Essa é bem curtinha. Na pergunta 181, fala assim: como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida? Aí a resposta é a seguinte: a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana, nas suas expressões mais grosseiras. Então, é quando aquela fera que nós fomos, né? Ela dá uma acordada assim nesses momentos, né? E volta. Se a gente, né, vamos pensar nos nossos estágios evolutivos de um pouco antes, a gente era assim, né? Seres muito brutos, né? A Que a própria gente vida viveu, né, da aqui. história, né? Uhum. A gente se tornou mais racional, vamos dizer assim. A gente vai ficando mais polido, né? Mais bonitinho, sem tanto pelo, sem ser tão desajeitado, né? Mas aquele estágio tá lá. A gente não perde nada de todos os estágios que a gente passou, fica tudo registrado. Aquilo não apaga, assim, a não ser com a nossa evolução. Aí não é que apaga, é que fica nas camadas mais recuadas, mais assim, imperceptíveis, né? Fica guardadinho. Mas fica guardadinho. E quando a gente passa por um momento desse, muita coisa do que a gente não conseguiu vencer, aí vem com toda força, né? E aí, só Deus mesmo na causa para saber o estrago que vai ficar depois, né? É É verdade. igual um furacão, um tsunami, depois que passa, aí o saldo é aquele Mas é bem desmonte. assim. Depois que passa, que você acalma, que você vem. E é igual ele fala aqui, né? Depois que passou tudo isso, que ele se recuperou e tudo mais, né? Aí ainda vem falando, né? Todas as informações, cadê? Quando o homem recebe todas as informações de quem necessita para elevar ao céu, ou seja, depois de tudo que ele passou, que ele viu onde ele errou, determina o Pai amoroso que ele seja procurado pelas potências educadoras. Ou seja, vai voltar a estudar de novo, vamos olhar onde você estudou, onde você errou, Ai, vamos ai. corrigir esse erro. Senta aqui, meu filho, vem cá. Você vai passar por essa aprovação novamente, porque essa É, aqui você.
E sabe o que que é uma coisa bem legal? Que, assim, dá para tirar, assim, disso tudo? Porque ele fala na questão do errar, né? Poxa, a gente pode errar, a gente tem essa possibilidade de errar. Deus não vai julgar a gente pelo nosso erro, e sim conforme a gente tentou fazer aquele erro para dar certo. É, por onde que eu estou seguindo, né? Eu tentei, eu pelejei, eu fui esforçado, mas realmente não deu certo. Poxa, mas você fez a sua parte. Lembra muito aquela questão do trabalhador da última hora, né? Que deixa tudo de última hora e quer fazer as coisas dar certo. E às vezes aquele que continuou fazendo, fez sempre tudo direitinho, mesmo que não deu certo, ele ainda conseguiu. Então, a questão não é só o fato de você errar, mas você pode errar. Quantas vezes a gente precisa errar para aprender a fazer as coisas? Você pensar assim, uma criança hoje que está começando a escrever, ela vai escrever com a letra tudo garranchada, né, e tal. Você precisa fazer uma caligrafia, uma coisa assim. E aí depois que ela fica com a letra bonita, que começa a ficar e pode se tornar aí um artista e por aí vai. Então é muito Pois bacana. é, a gente já errou muito. A gente já está assim, não sei quantas vezes a gente já vem repetindo a lição. Esse é o nó, esse é o X da questão, né? É claro que nós vamos ter sempre novas oportunidades. A misericórdia do Pai é infinita, mas também nos ensinam os espíritos superiores que quanto mais a gente atrasa por nossa livre vontade, mais a gente aumenta o nosso sofrimento. Por quê? Aumenta o sofrimento como? O tempo de sofrimento. A Terra é um planetinha Minúsculo. pequenininho no universo. De tudo que Há está muitas para moradas. aparecer. É essa. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, assim, vamos pensar, vamos racionalizar. Essa casa aqui, ela é boa, é o que merecemos. Seja ela o que for, é o que nós merecemos. Mas ela é boa. Aqui tem água, tem verde, tem pássaro, tem maravilhas, tem tudo que a gente precisa para sobreviver aqui. Mas tem habitações ainda melhores, onde a gente, né, se esforçando, conquistando, a gente vai viver num mundo de mais harmonia, de paz, né, onde predomina o bem. É esse o objetivo. Então, assim, aqui fala muito da questão da nossa força de vontade, da nossa escolha, não é? Quando fala que logo no primeiro parágrafo sobre a história de Jó, é muito simbólico. Jó era um homem rico, né? Homem rico. Ele tinha muitos haveres, muitas riquezas, e perdeu tudo. Isso é simbólico. Quantas oportunidades nós tivemos em que nós tivemos facilidades? É verdade. Quantas vezes a gente perdeu tudo e começou tudo de novo? Exatamente. Então, é isso, é para a gente refletir, né? Será que nós vamos patinar mais uma vez? Dar mais um passinho à frente? Né? A escolha é nossa, sempre será. A ideia é a gente sempre tentar evoluir cada vez mais. Sabe o que acontece, Felipe? É que o nosso tempo para ficar aqui na Terra está curto. E a gente não pode se iludir quanto a isso, não. Sabe? Nós sempre vamos ter nosso livre-arbítrio.
Ó, eu não quero nem saber disso, tô nem aí, vou aproveitar a vida. Ah, tudo bem. Só que a Terra já está em transição. E pode crer, nós já tivemos muitas oportunidades, mas muitas. Não dá nem para contar. Então é isso, né? Eu também, não é dizer que eu estou aí fora dessa luta, que já sei tudo, que já venci tudo. Eu acho que só Longe do fato da de gente já passar estar, essa só ideia. do fato da gente estar aqui, a gente já está fazendo essas provações aí, a gente está passando por essas provinhas aí, ó. Sim, É os, é sim, os, os testes do nosso Pai Maior com a gente. sim. Você quer ver? Tem muita gente desempregada, né? Tem muita gente desempregada. Bem, Você está empregado, Felipe? graças a Deus. Eu também estou. Então a gente tem que fazer por onde. Não é? A gente está com a saúde relativa boa, né? Então, nós temos muita coisa boa na nossa vida. Então, a gente é muito bem abençoado, isso sim. E por isso que a Então, gente não deve esquecer do tão bem que a gente está em fazer a nossa parte também e ajudar quem não está. E sim. eu acho que esse é o principal ensinamento. E tem uma coisa, né? Às vezes, a gente ajuda muito mais, não é nem com dinheiro, né, Felipe? Palavras, Não é nem com dinheiro. uma amizade, um carinho, Paciência, paciência. verdade. Ter, assim, aquela noção quando a pessoa que está na sua frente te falando aquele tanto de abobrinha, que ela está sendo usada, ou que ela realmente é um espírito ainda ignorante, né? E se é assim, para que levar tanta conta assim que a pessoa está falando, é isso? Esse é um exercício difícil. É verdade. Mas, É isso aí. bom, Vamos eu pro... acho que a gente já, Já é, extrapolou o tempo, né? já extrapolou o tempo, né? Mas a ideia é essa, a gente trazer para reflexão. E isso nos ajuda a examinar a nós mesmos, né? A gente está aqui não se colocando numa condição de melhor do que ninguém. Longe disso. É aproveitando esses minutos que a espiritualidade vem nos auxiliar a compreender os ensinos de Jesus, para a gente clarear, né? Clarear a mente, o espírito, para a gente ter força para seguir adiante. E quando a gente compreende, a gente tem mais força, né? É isso aí. Então, Felipe, muito obrigada pela companhia, Eu que pela parceria. agradeço. Pessoal, obrigado aí por participar com a gente. Eu vou fazer igual no finalzinho aqui do capítulo que fala: o mestre calou e sorriu compreensivelmente. A Beijo para gente, todos. muito obrigada a todos, uma boa noite para todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus, gente. Beijão, boa semana, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.